Você provavelmente já se perguntou qual entre dois personagens de anime seria o mais forte. Esse tipo de discussão é bem comum entre animes diferentes ou até entre universos diferentes que não são exatamente um anime. Em tempos um pouco mais antigos de internet, a discussão entre Goku e Super-Homem imperava, mas ela nunca chegava a um vencedor claro devido ao fato do Superman ter uma infinidade de formas, de autores e de cânones o qual ele já obedeceu. Se você estava comparando o Goku com o Super-Homem dos filmes live action ou da Liga da Justiça, com certeza o Goku era mais forte, mas comparar o Goku contra o Superman da Era de Prata, por exemplo, era completamente desbalanceado. O Superman levava praticamente sem discussão. Fato é que, talvez por algum ímpeto desconhecido da comunidade de Dragon Ball, ou pelo amor que o personagem Goku tem muito reconhecidamente por lutas, é muito comum que fãs da obra, ou mesmo pessoas que conhecem o personagem só tangencialmente, comparem o seu nível de poder com praticamente qualquer outro personagem. E em anos um pouco mais recentes, um outro grande nome também tem chamado muita atenção. Um rapazinho careca supostamente capaz de derrotar qualquer um com apenas um soco. O nosso herói Saitama raramente se mostra cansado ou mesmo abalado por ataques devastadores que supostamente seriam capazes de destruir um planeta inteiro. Mas nessa conversa, o Saiyajin também não fica para trás. Ele já recebeu ataques que também supostamente seriam capazes de destruir planetas e inclusive os revidou, disparando ataques mais fortes contra o seu inimigo. Para a gente poder responder essa pergunta com precisão, é necessário saber com o que a gente está lidando. E a comparação desses personagens é estudada por um negócio chamado Power Scaling, que é uma maneira de comparar os feitos de cada personagem em seu universo e teorizar com o máximo de precisão possível. Se os dois se encontrassem em um universo compartilhado, quem levaria melhor? Para isso, a gente precisa entender alguns princípios do Power Scaling. O mais importante deles, provavelmente, é o senso de proporção. Entenda, o personagem Pain na obra de Naruto é um inimigo muito importante. Um dos seus maiores feitos de força é com certeza a destruição da vila de Konoha. Ele paira sobre a vila e com seu poder mais icônico, o Shira Tensei, destrói praticamente toda a vila de uma só vez. Ele destruiu uma vila, que no universo de Naruto tem o tamanho aproximado de uma cidade. Portanto, em Power Scaling, nós dizemos que o poder de destruição do Pain estaria no nível cidade, por exemplo, pois ele pode destruir uma cidade. Nos primeiros episódios de Boku no Hero, por outro lado, Bakugo é sequestrado por um vilão e usando seus poderes de explosão, ele consegue deixar um quarteirão inteiro em perigo. Então seria correto dizer que o nível de poder de destruição do Bakugo no começo de Boku no Hero é de aproximadamente um quarteirão. Dessa forma, se o Bakugo do começo de Boku no Hero fosse enfrentar o Pain, se nós avaliássemos apenas poder de destruição, é seguro dizer que Pain ganharia. Senso de proporção é o básico do Power Scaling. Não dá para comparar personagens de universos diferentes se você não tiver uma âncora realista na qual mensurar os dois. O segundo princípio, um pouco mais polêmico, envolve a gente aceitar que verdades ditas no anime ou no mangá são verdades desde que elas sejam ditas por pessoas que têm competência para dizer aquilo, mesmo que elas não sejam exatamente demonstradas. O exemplo aqui se dá em Cavaleiros do Zodíaco, em um grande combate entre cavaleiros que partiram e cavaleiros que restam para defender Atena durante a saga de Hades. Ambos os trios de cavaleiros atacam um ao outro com um poderosíssimo ataque chamado Exclamação de Atena, que supostamente tem o poder de um Big Bang. Sim, Big Bang, a explosão que gerou o universo. Explodir uma dessas seria, você pode pensar, capaz de destruir o universo, não é mesmo? E você está completamente certo. O poder de duas delas então, colidindo uma com a outra, é para deletar tudo da existência. Sim, é isso que esses dois trios de personagens jogam um contra o outro. Se o Pain é capaz de destruir uma vila, esses caras são capazes de destruir o universo. Mas isso não é aparente. A colisão de dois Big Bangs fica restrita a uma das casas do Zodíaco e é contida por 4 cavaleiros de bronze. Como que isso pode acontecer? Isso acontece porque, embora os cálculos e os números sejam muito impressionantes, eles não conseguem contar uma história sem um contexto. Esse tipo de artifício tem que ser usado pelo autor, porque se ele fosse completamente frio e realista, uma microfração de apenas uma explosão do Big Bang já daria fim ao sistema solar inteiro. E com o sistema solar tendo sido pulverizado, não tem mais Atena para salvar, e não tem mais história para ser contada. Então entenda, se os Cavaleiros de Ouro, guerreiros extremamente competentes, que entendem muito bem como o caos funciona e já estiveram em dezenas, talvez centenas de batalha, dizem pra você que o golpe X tem o poder de destruir o universo, pode confiar que ele tem sim. Agora que esses dois princípios bem importantes estão explicados, vamos para os nossos concorrentes.
Começando com o desafiante, o careca, o garoto de um soco só, Saitama. Os feitos de força mais famosos de Saitama estão em varrer a superfície de Júpiter, que é com certeza o suficiente para causar uma destruição de nível planetário, até com o resquício de seu golpe, apagar diversas estrelas no céu, o que é um golpe bastante controverso. Poderiam haver galáxias ali, mas a gente não tem exatamente a confirmação disso. Ainda assim, é seguro dizer que Saitama tem poder suficiente para destruir estrelas. E aqui eu tenho que te avisar, vou fazer jus ao nome do canal e entrar em território de spoiler. Por falar nisso, se inscreve aí no Café com Spoiler, pô. Mas seguindo com a análise, embora Saitama possa teoricamente ter destruído algumas galáxias, é importante reparar que galáxias não são visíveis à Terra sem o uso de um telescópio, o que parece ser o que aquela cena relata. Então até o momento a gente está falando da destruição de estrelas até vários sistemas solares. Saitama também possui uma durabilidade bastante impressionante, com golpes que teriam pelo menos também esse nível de poder, sendo capazes de causar poucos arranhões no nosso herói. A sua velocidade é coerente com isso, embora seja um pouco difícil de determinar ela em qual grau de supersônica ou até velocidade da luz o Saitama seria capaz de entrar, dependendo dos feitos que você analisa, mas isso não é tão importante quando comparado à principal habilidade do Saitama, o que faz ele ser tão poderoso afinal, que é uma mistura de adaptabilidade e quebra de limite. Supostamente Saitama não tem nenhum limite que ele precisa obedecer. Ele pode ficar infinitamente forte. E isso se daria conforme o estímulo que ele recebe. Ao receber um golpe que seria supostamente capaz de obliterá-lo, Saitama imediatamente se adapta para ficar tão poderoso quanto necessário para resistir àquele golpe. E também tão poderoso quanto necessário para retribuí-lo de maneira destruidora. Mas isso é uma estimativa um pouco incerta. Dizer que o golpe não tem limite é como dizer que ele não tem um limite conhecido. Nós temos diversos personagens na obra que têm um profundo conhecimento do universo, e ainda assim eles insistem em enfrentar Saitama. Se Saitama fosse simplesmente indestrutível e capaz de se adaptar e devolver golpes infinitamente superiores a esses seres de conhecimento e poder universal, por que eles o enfrentariam? Faria muito mais sentido deixar o menino quieto. Isso nos indica que, pelo menos os seres da obra de Saitama, veem que existe uma possibilidade de vencê-lo, e que talvez a sua quebra de limite tenha um limite, a sua adaptação não seja tão ampla assim. Muitas pessoas consideram o Saitama como um grande coringa, capaz de vencer qualquer batalha que ele enfrente. Se você quer partir para essa linha de raciocínio, compará-lo com outro personagem é inútil. Ele vai vencer essencialmente por causa do plot. Então aqui, nós vamos pegar um Saitama um pouco mais realista. Vamos analisar as coisas que ele já fez e não tanto ficar supondo as coisas que ele poderia fazer. É claro, a mesma coisa vale para o Goku. E numa tangente, aqui também vem aquele argumento. Ora, quem venceria entre Saitama e Goku, obviamente varia de quem está escrevendo essa obra. No final das contas, é o autor quem decide quem será o campeão entre uma luta de dois guerreiros, sejam eles tão poderosos ou tão pouco poderosos quanto forem. Isso é verdade, sim, tudo depende do autor, tal como tudo depende dos jogadores de futebol em uma grande competição. Ainda assim, tudo dependendo dos jogadores. Se o Bayern de Munique fosse enfrentar o Patrocinense, você realmente se reclinaria na sua poltrona e diria: tudo depende dos jogadores, não tem como a gente fazer nenhuma previsão sobre o assunto. Claro que não, né? Power Scaling é sobre isso. Tentar achar o desfecho mais natural para uma história. E para tentar achar esse desfecho, a gente precisa analisar o segundo combatente, Goku, o Kakaroto, o Saiyajin que protege a Terra. Saitama colocou uma barra bastante alta para o nosso herói passar, sendo que no seu capítulo mais recente, ele foi capaz até mesmo de segurar, parece que por 2 vezes, um golpe que seria capaz de rasgar o universo ao meio. Mas o potencial desse golpe ainda está para ser totalmente explicado. É difícil você fazer uma análise com dados publicados muito recentemente no mangá, porque saber a proporção daquele feito ainda é algo muito incerto. Afinal de contas, rasgar o universo é um feito universal, você pode se pensar isso. Ou será que isso rasga apenas parte do universo? No caso, o feito cobriria múltiplas galáxias. Um rasgo em um universo espalha para outros universos? Nesse caso seria um feito multiversal? É uma análise complicada, e por isso nós não vamos considerar com tanto afinco as coisas que se decorreram no capítulo 209 de One Punch Man. Mas vamos falar de Kakaroto. O Saiyajin que defende a Terra tem múltiplas versões, múltiplos animes e já fez diversos feitos bastante impressionantes. Para começar a nossa comparação, vamos puxar um feito do filho dele, Gohan, durante a saga Cell, na forma de Super Saiyajin 2. O Gohan não apenas impede, como supera um Kamehameha feito pelo Cell, que seria capaz de destruir todo o sistema solar. Pouco tempo depois, na saga Buu, fica muito claro para todos que Goku não apenas dominou o Super Saiyajin de nível 2,
como está mais forte que o seu filho era na época que seu filho enfrentou o céu. Podemos dizer com certa segurança que Goku Super Saiyajin 2 da saga Buu é uma ameaça do nível Sistema Solar, provavelmente do nível de múltiplos sistemas solares. A situação fica tão incrível que a mera transformação de Goku na sua forma superior da saga Buu, o Super Saiyajin 3, é capaz de colocar o planeta em risco. Ele nem começou a disparar os seus golpes, e a Terra já não aguenta tanto poder. O Super Saiyajin de nível 3 é tradicionalmente visto como 2 vezes superior ao Saiyajin de nível 2. E nesse caso, você pode argumentar que, no menor do menor dos casos, Goku realmente colocaria em risco vários sistemas solares, sendo algo comparável com o que Saitama fez ao destruir parte das estrelas no céu. Porém, a questão fica um tanto mais complicada quando você avança muito mais à frente na saga Buu e coloca Goku para enfrentar a forma original de Majin Buu, que era bem mais forte que aquela que ele enfrentou como Super Saiyajin 3 no começo. Esse Majin Buu original, depois de ter destruído a Terra com praticamente nenhum esforço, vaga pelo universo destruindo dezenas e centenas de planetas, chegando finalmente em Goku e Vegeta quando esses estavam no planeta do Supremo Senhor Kaiô. Goku assume de novo a sua postura de Super Saiyajin nível 3 e ele enfrenta este Majin Buu original de igual para igual. É sólido dizer, dessa forma então, enfrentando de igual para igual um adversário que consegue colocar o universo inteiro em risco, Goku Super Saiyajin 3 seria uma ameaça de nível universal, correto? Sim, correto. Mas não para aí. Porque o planeta do Supremo Senhor Kaiô não é simplesmente um planeta alienígena, como é o caso de Júpiter ou como é o caso de Namekusei. O planeta do Supremo Senhor Kaiô fica em outro plano de existência. A ameaça de Majin Buu estava sendo sentida no inferno, no reino dos demônios, e também no pós-vida, onde várias outras almas habitavam. Mais pra frente, é revelado para nós que Majin Buu era uma existência conhecida pelo Lord Beerus, o deus da destruição do Universo 7. É confuso, mas quando se fala de universo em Dragon Ball, eles normalmente estão se referindo a uma coisa diferente do que quando eu e você falamos universo. O universo em Dragon Ball, o universo que Majin Buu colocou em risco, ele também abrange outros planos, outras realidades, lugares onde as leis da física e do tempo não se aplicam da mesma maneira. Majin Buu, na sua forma original, era uma ameaça até para outros planos de existência. E o fato de Goku, na sua forma Super Saiyajin 3, ter batido de frente com ele faz com que o Goku seja também, por consequência, uma ameaça de nível multiversal. Ou uma ameaça para múltiplos universos, com o próprio Majin Buu tendo em uma forma anterior expressado a capacidade de viajar entre dimensões, capacidade que também foi feita por Gotenks na Sala do Tempo, e que, embora não tenha sido demonstrada por Goku, é plausível supor que ele a faria, uma vez que, em mais de uma ocasião, Goku já se teleportou do outro mundo para o plano terreno, consolidando mais uma vez esse nível de poder. Mas talvez você note uma incoerência nessa análise. Afinal de contas, Goku não derrotou o Majin Buu original na sua forma de Super Saiyajin 3. Ele derrota com uma Genkidama, na qual ele reúne o que você pode argumentar ser o poder de todos esses multiversos que Majin Buu colocou em risco. Se o Goku Super Saiyajin 3 era tão forte e ele ainda estava acompanhado pelo Vegeta, por que ele precisou de todo aquele esforço extra para derrotar o Majin Buu? Isso, meu amigo, se deve a uma particularidade muito importante da forma mais poderosa de Goku na saga Z, o Super Saiyajin 3. Ele é muitas vezes chamado de transformação imperfeita, porque embora seja extremamente poderoso, Goku não consegue manter essa forma por muito tempo, com alguns estimando que ele dura cerca de 5 ou 3 minutos nessa forma, tendo depois disso não que voltar para a forma de Super Saiyajin 2, mas voltando para sua forma base, que é cerca de 200 vezes menos poderosa. E é aqui que nós encontramos o grande X da questão. Goku é a princípio um guerreiro mais poderoso, porém ele não é um guerreiro durável. Saitama, porém, chama a atenção pela sua resistência, e qualquer coisa que não o mate vai deixar ele mais forte. A durabilidade de Goku é limitada. Será que ele conseguiria manter o Super Saiyajin 3 por tempo suficiente para finalizar o herói careca? Saitama, por outro lado, fica mais forte conforme a luta passa. No fim do dia, é uma batalha contra o tempo, uma corrida que Goku tem que vencer. Se ele demorar demais, o Saitama vai resistir, vai se adaptar e vai acabar metendo uma surra no Saiyajin. Mas ainda assim, o nível de destruir, talvez no máximo uma galáxia, quando comparado com uma ameaça multiversal, o Goku ainda está muito acima, não é? Ele está em comparação de poder bruto, mas é importante entender que o Goku não funciona desse jeito. Ele não vai simplesmente destruir o planeta ou o sistema solar de Saitama e sair voando para outro lugar.
Para a infelicidade de quem está torcendo pro Goku, ele não tem nenhum prazer em fazer com que essa luta seja curta. Goku gosta de enfrentar oponentes fortes. E ao conhecer Saitama, você pode ter certeza que ele não iria simplesmente ativar o Super Saiyajin nível 3 e acabar com aquilo o mais rápido possível. Goku faria essa luta se alongar, indo da sua forma base até o Super Saiyajin 1 e 2, e só quando ele precisasse, ele utilizaria o nível 3. É o cenário perfeito para Saitama conseguir se adaptar e superar o Defensor da Terra. Dito isso, vitória do Saitama, certo? Errado. Eu sei que é meio contraditório e pode até parecer frustrante. Mas a gente também tem que se lembrar que o Goku é um lutador extremamente experiente. Ele tem mais de 30 anos nas costas e já enfrentou todo tipo de inimigo. Saitama, embora seja forte, não tem tanta experiência assim. Junto com essa experiência de batalha, Goku também tem uma série de truques nas suas mangas. Enquanto Saitama é um cara forte, rápido e resistente, Goku tem teletransporte, rajadas de energia, consegue pressentir o poder de certos adversários a até anos-luz de distância. A junção desses truques com a experiência de batalha fariam com que, na minha opinião, Goku percebesse muito rapidamente qual que é o segredo de Saitama. E se ele quer lutar para vencer, ele utilizaria a vantagem de ser muito mais poderoso na sua forma Super Saiyajin 3 para finalizar a luta quando ela se tornasse muito complicada. Mas, peraí, e o Super? Você chegou a mencionar o Lord Bills, mas o Goku tem outras transformações no Super. Por que falar só do Super Saiyajin 3? Então, meu amigo, isso acontece porque, primeiro, eu não gosto do Super. E segundo, porque não é exatamente necessário. Quando o Goku, na sua forma divina, combate Lord Beerus, bem no comecinho da saga Super, é dito que a mera troca de golpes entre Goku e Beerus coloca o universo de Dragon Ball em risco. E sim, eles estão se referindo ao universo envolvendo os vários planos, as várias dimensões de existência. Não demora muito tempo em Dragon Ball Super para que a forma divina de Goku seja absorvida por sua forma base. Ou seja, em Super, na sua forma base, mesmo os golpes mais básicos de Goku já são uma ameaça de nível multiversal. Ele transformando-se então em Super Saiyajin Blue e colocando o Kaioken por cima disso, sem falar do instinto superior, seria simplesmente um massacre. E a mesma coisa vale para o GT. Se você analisa qualquer coisa que vai além do Dragon Ball Z quando está falando de Goku contra Saitama, a luta vira um passeio. Mas claro, também é importante reconhecer que a obra de One Punch Man está em andamento. O careca pode se tornar muito mais poderoso, até mais ou menos poderoso do que o Goku, dependendo da maneira como o autor conduzir a obra. E embora esse seja um passatempo interessante, não significa nada além disso, nada além de um passatempo. Se você analisar o universo de Power Scaling, vai perceber que Light Yagami, de Death Note, e Edward Elric de Full Metal Alchemist não são personagens tão poderosos assim, mas as suas obras ainda são marcantes, sendo consideradas por muitas pessoas como as melhores da história. Você não precisa de um personagem super overpower para contar uma história boa. E o fato de que Saitama, atualmente, não é tão forte quanto o Goku Super, ou mesmo o Super Saiyajin 3 da saga Buu, não significa que o One Punch Man seja pior por isso. Mas é claro que vocês são livres para se apedrejar nos comentários, e se o seu argumento for bom o suficiente, eu posso até ir e te dar um coraçãozinho. Me conte se você acha que o Goku não precisa de Super Saiyajin 3 para derrotar o Saitama, ou se você acha que o Saitama já chegou no nível do Super, ou até maior. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e sejam bem-vindos ao Café com Spoiler.